Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Questionar, o nosso podcast aqui do YouTube. E hoje a gente tá aqui com uma... Eu vou me apresentar agora, meu nome é Anderson Nunes. Eu sou Gleison Nunes, estamos aqui em mais um podcast. E a gente tá aqui com uma convidada, a Laura. A Laura, ela é psicóloga e a gente veio falar um pouco sobre coisas de psicóloga hoje. Mas, na verdade, a gente não veio o que a maioria dos canais conversa com psicólogo, que é sobre depressão e ansiedade, porque esse assunto já tem bastante podcast falando sobre isso. Mas a gente... Bom, primeiro eu vou pedir pra Laura se apresentar, depois eu vou falar sobre o que a gente vai falar agora. Meu nome é Laura, Olarte, Variane Solano, nem sei mais falar todo meu nome, porque ele tá muito grande. Tem nome de rico, daí só tem sobrenome. Nome de rico agora. O que a gente não faz pra uma cidadania italiana, né? Ela bota todo o nome que tem que botar. Eu sou psicóloga, né? Sou formada pela PUC. Atualmente eu sou psicóloga clínica, né? Atendo meus pacientes pela linha da terapia focada na compaixão. Eu dou aula, né, e supervisiono casos numa instituição aqui de Porto Alegre, mas ela é a nível Brasil, né, na terapia focada na compaixão. Também tem um podcast que o Anderson já participou, que é o Apaguem as Fogueiras, um projeto que eu e as minhas amigas, a Cris e a Bru, temos para falar sobre saúde mental e física e sobre feminismo. E eu acho que é isso, gente. Tenho 2 cachorros, sou casada, estamos construindo uma casa agora, se mudando. Acho que é isso. É sobre um assunto que vem sendo recorrente aqui comigo, com o Gleison, que a gente vem conversando, que é sobre procrastinação, sobre síndrome do impostor e sobre autossabotagem, que são assuntos que a Laura, eu sei que gosta bastante. Mas eu queria começar, a minha primeira pergunta para a Laura é assim, eu queria que tu explicasse para o pessoal, que muita gente tem essa dúvida, a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra e o psicanalista, que todo mundo fala que são coisas diferentes. Daí eu queria que tu explicasse mais ou menos para nós isso. Tá pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, tá? O psiquiatra, ele faz toda uma formação em medicina, né? Vai lá, passa os 4, 5 anos formando medicina, etc e tal. E aí depois ele faz a residência dele em psiquiatria, né? E aí, enfim, ele vai aprender a medicar. E aí depois que ele aprende a medicar, ele pode ser um psiquiatra mais biológico, que só vai, né, trabalhar com medicação. E ele pode ser um psiquiatra que aí vai fazer uma formação, né, em alguma linha psicoterápica. E aí ele pode, né, atender. Nós, psicólogos, passamos 5, 6 anos de nossa vida estudando só psicologia, né? A gente não medica, não é nosso intuito, né? E depois que a gente se forma, enfim, aí a gente já pode atender, né? Mas o indicado é a gente fazer supervisão de casos e ter uma especialidade, né? Uma especialização, uma área de atuação que, enfim, a gente vai também estudar em mais 2, 5, muitos anos. A gente não para de estudar, é real isso. E aí a gente atende e não medica. A gente pede para os psiquiatras medicarem, né? A gente faz uma parceria. E o psicanalista, né? Ele pode ser tanto um médico com essas formações, né? E aí depois ele faz uma formação específica em psicanálise. Se eu não me engano, são 3 ou 5 ou 4 anos. Eu acho que em média 4 anos dessa formação. Eles fazem análise todos os dias. Eles vão de van todos os dias, enfim, dessa formação. Né? E enfim, aí estudam a psicanálise, mas pode ser tanto um quanto outro. Então a pessoa que quando vai fazer a análise, ela vai num psicanalista sempre, ou o psicólogo ele faz a análise também? A análise, na verdade, ela é uma teoria bem antiga, né? A teoria do Freud. Então, essa análise, na época, era bem diferente, né? Pensa hoje, quem é que tem dinheiro, grana, ou daqui a pouco até consegue adentrar, né, em questões tão simbólicas o tempo inteiro. Hoje em dia, tem gente que consegue fazer, mas não é muito a realidade do povo brasileiro, né? Psicanalistas não briguem comigo, é só uma visão. Tem gente que faz, que adora, né? Mas hoje a psicoterapia normal é uma vez por semana. Se é um caso mais grave, a gente atende 2 vezes, enfim. São abordagens diferentes. A psicanálise vai abordar conhecimento do inconsciente, né? E as outras abordagens, enfim, aí vão ter as suas especificidades. Eu trabalho com psicologia evolucionista, né? Então, o meu trabalho, ele tem a ver com eu entender a nossa evolução,
os nossos instintos, as coisas, né, que a gente faz por instinto, os medos que a gente tem por instinto. A gente pode falar, né, inclusive, da procrastinação a respeito disso. Isso. A minha ideia também, como trabalha com esse tipo de psicologia, assim, a gente falar sobre esse síndrome do impostor, autossabotagem, essas coisas assim, como um instinto de sobrevivência. Mas eu queria saber do Gleison se ele tem alguma coisa pra perguntar agora de início, Gleison. Já que a gente vai falar de procrastinação, eu queria, a procrastinação é uma coisa que é a gente que tem preguiça de fazer a coisa, deixa tudo pra última hora, ou é algo que o nosso cérebro normalmente quer gastar o menos energia possível que ele pode. Então ele não vai querer fazer nada a não ser guardar energia pra ele. Isso vem do cérebro ou é uma preguiça que a gente tem e deixa tudo pra última hora, ou a gente tem medo de talvez fazer aquela tarefa de uma forma errada e deixa pra depois, e chega na hora a gente fica mais ansioso ainda porque tá muito perto, aí fica ansioso por ter que fazer aquilo. Alguém vai estudar, muito bem. A gente sofre muito disso, de procrastinação e autossabotagem, esse tipo de coisa, então a gente mais ou menos sabe o que tá falando. Quando a gente fala preguiça na psicologia, a gente sempre abre um alerta pra evitação, comportamento de evitação. E é muito natural a gente ter comportamento de evitação. Além da gente salvar energia, a gente não quer sentir dor, né? É um instinto de sobrevivência não sentir dor. Então, por exemplo, existem muitas questões. Vamos pensar o seguinte, ok, né? Daqui a pouco eu vou usar exemplos de vocês, ou que vocês pensam agora. Pensa em uma tarefa que geralmente vocês procrastinam, ou que vocês escutam que pessoas que vocês conhecem procrastinam. Eu já pensei, isso aí é rapidinho de pensar. Rapidinho. Então, dentro do que vocês pensaram, do que vocês procrastinam, tá? Tentem pensar se essa tarefa ela é muito difícil de fazer, se essa tarefa vocês têm medo de não conseguir fazer, se essa tarefa exige que vocês vão atrás, enquanto vocês estão fazendo essa tarefa, vocês daqui a pouco podem até escutar alguma voz interna que diga assim, a gente não vai conseguir, a gente não vai capaz, pra que gastar energia nisso se a gente não vai dar conta, né? Ou vai causar algum tipo de dor. Isso acontece? Assim, no meu caso, às vezes é muito difícil eu pensar assim que eu não vou conseguir, porque eu nunca tive esse negócio, eu não vou conseguir, porque se eu me proponho a fazer, eu vou tentar fazer e conseguir de qualquer forma. Eu nunca tive esse medo de não conseguir. O meu problema sempre é quando eu tenho que sair de casa pra fazer alguma coisa. E isso eu procrastino demais. Eu odeio sair de casa, eu odeio pisar fora de casa. Então, se eu tiver que sair de casa pra fazer alguma coisa, isso eu procrastino demais. E tu, Gleison, como? A minha procrastinação é mais no caso de fazer qualquer coisa antes do que aquilo. Por exemplo, tem um vídeo pra editar. Aí eu vou lá, pego um café, volto, eu vejo um vídeo, aí daqui a pouco eu vejo uma série, aí eu deito, aí eu vou, dou carinho nos gatos. Quando vejo é 8 horas da noite e eu não fiz um negócio que ia demorar 30 minutos. Então eu sempre boto alguma coisa na frente pra fazer e fico com aquilo por fazer. Hoje, antes da gente entrar aqui e conversar, eu tava fazendo um trabalho de escrita. E aí, nesse trabalho de escrita que eu tô fazendo, tinham partes que eu comecei a ficar com muito sono, assim, ó, desgraçado. Não sei se vocês têm isso, mas eu comecei a ficar com sono desgraçado. E eu comecei a ver que aquilo que eu tava fazendo naquele momento era muito difícil. A minha tendência foi empurrar isso aqui. Eu vou fazer depois. Eu vou dar uma dormidinha de 20 minutos e eu vou dormir depois. Eu pensei, eu já dormi os meus 20 minutinhos, eu não vou... Vai, foca aqui que daqui a pouco tu te acorda, né? Então, pode ter milhares de razões a procrastinação, mas é pra evitar a dor, né? De tu ter que fazer uma coisa que é chata, que às vezes tu acha que não vale tanto a pena fazer, mas no fundo tu sabe que tu precisa fazer tal coisa, não adianta. Né? Aquelas coisas que tem que resolver na rua, sabe? Aquelas coisas. Tem que resolver o negócio da CE. Tem que ligar lá pro negócio da net. Tem que ir no banco. Tem que ir no banco. É o maior de todos. Eu tive que ir na Claro pra resolver o problema de um chip do meu celular. A coisa que não tem mais cabimento. Eu podia resolver o negócio pela internet. Daí tem que sair no centro, no calor, pra resolver o negócio lá no meu chip, que eu não consegui resolver, de passagem. E tu já pensa, né? Poxa, resolver um negócio, né? Resolver uma questão em telefonia já é um inferno. Aí tu tem que sair de casa pra resolver o negócio da telefonia. E provavelmente não vai ser resolvido, vai ter que ir, voltar. Né? A gente tá falando numa questão muito de sobrevivência. No que vocês poderiam estar investindo energia? Enfim, vocês poderiam estar editando fotos, editando vídeos, fazendo um monte de coisas. Outras coisas que fariam mais sentido. Mas o chip do celular
tenho certeza que ele é muito funcional, é muito importante e precisa ser feito. Aquelas tarefas chatas de fazer, mas que a gente às vezes pensa assim, cara, eu não quero fazer uma tarefa chata. Tá, mas, né, pra gente se cuidar, né, a gente vai precisar fazer uma tarefa chata. Pode ver. Então... por exemplo, assim, também tem um negócio também da preguiça seletiva, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente gosta e a gente vai lá e faz tranquilo, mesmo que dê trabalho. Mas tem coisas que a gente tem que fazer, mas a gente tá com preguiça de fazer aquilo ali, em específico. Não é que a gente seja preguiçoso, é que aquilo específico a gente tem preguiça de fazer, né? Isso é preguiça seletiva. Tem alguma coisa a ver com o negócio da sentimento de prazer ou sentimento de... esse tipo de coisa? Eu diria que eu trabalho, a gente, que é a terapia focada na compaixão, a gente trabalha com 3 sistemas de regulação emocional. A regulação de afeto. Esses sistemas, eles são baseados nas nossas áreas do cérebro. Eu não vou especificar tanto para não ficar tão chato no macete, tá? Mas, em questões de sobrevivência, tá? A gente tem um sistema de ameaça, que ele é ativado e, enfim, vai gerar mais cortisol. A gente tem um sistema de conquista, que ele vai gerar dopamina. E a gente tem um sistema de calma, que vai gerar ocitocina, esqueci o nome do outro, as endorfinas, ocitocina, endorfinas, tá? A gente tá acostumado, quando tem uma ameaça, em algum desconforto, a gente lida com o desconforto com o sistema de conquista, com a dopamina. Aquilo que é extremamente prazeroso, aquilo que é extremamente legal, divertido, gostoso, isso apaga a dor, momentaneamente, alivia a dor. A gente não tá acostumado a fazer coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer na vida adulta, né, que vão gerar trabalho, que faz parte da vida humana, que vai ter que resolver problema lá do centro e, né, do chip, né, sei lá, eu tenho que fazer coisas também de documentação, que é um saco ter que fazer, eu vou ter que ir lá na prefeitura ver o ISSQN lá, não sei o que, coisas muito, 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 muito chatas, mas que no final, se tu não resolve aquilo, o teu sistema de ameaça ele vai ficar em desequilíbrio. O que tu vai tender a buscar, né, tu falou da preguiça seletiva. Pra te atender realmente a tua necessidade, tu buscaria o teu sistema de calma. Vou fazer uma coisa que é meio chata, que é trabalhosa, mas no fundo eu vou me atender. Não, eu vou jogar videogame. Não, eu vou ver com os amigos. Não, eu vou dormir. Né? Eu vou fazer uma coisa que é muito gostosa pra aliviar. Aí tu para. Mas, puta que pariu. O chipinho da Claro. O chipinho da Claro. E o chipinho da Claro. Continua fazendo coisas muito gostosas. Enquanto tu resolve a treta, tu fica aqui, ó, essa palhaçada. Entende? Enquanto que tu vai lá e faz uma coisa que, sim, é chata, é trabalhosa, né? Vida de adulto. Hello. E digo pra mim também. Né? Deu, acabou. Deu. Porque aí que tá, toda vez que tu fica daqui a pouco preocupado, ansioso, etc e tal, é um aviso que tu tem algo a atender. Fica claro? Sim, sim. Ia falar também sobre síndrome do impostor, isso? Isso, síndrome do impostor. Isso tem um pouco a ver com pensar muito no futuro, talvez? Porque, tipo assim, vou tentar, por exemplo, sei lá. No meu caso, por exemplo, fazer um vídeo ou postar um vídeo ou começar algo do zero. Aí sempre cai no futuro, mas vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que isso lá no futuro vai me dar alguma coisa? Só que isso é muito pensar no futuro que a gente não tem controle nenhum. Então, talvez claro, é síndrome do impostor, eu já disse, né? A gente tá sendo o nosso próprio impostor. Mas é por isso, pelo pensar no futuro, talvez? Bom, muitas coisas vieram na cabeça, deixa eu organizar. Primeiro, tá? Quando a gente tem essa síndrome do impostor, tu falou sobre as preocupações, né? Sobre o pensar no futuro. E se, tá? Tu tá me contando, né? Que teu estado mental de ansiedade, né? Que é uma ameaça, que tu quer que é algo legal, enfim, na tua vida, significativo, dê certo. Tu fica focando nessa mente ansiosa, tu fica focando só nas coisas que vão ser ruins. Isso é sobrevivência. Tu tá aqui, é sobrevivência. Tá? A gente chama de tricky brain, cérebro complicado. A gente tem capacidades para olhar uma ameaça e voltar pro nosso estado normal. O que o nosso cérebro complicado humano faz? Porque tem uma capacidade imaginativa e de prever o futuro. Ele fica ruminando, ele fica lá pensando incessantemente: será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? Será que eu sou bom mesmo?
Será que as pessoas vão descobrir que eu não sou bom? E não sei o quê? E tu fica aqui. E quanto mais tu pensa, mais tu te afunda. Sim, e ao mesmo tempo não faz aquilo com medo do que aconteça depois, mesmo querendo aquilo. Isso. Por quê? Porque aí a gente tem medo de errar. Entende? A gente tem medo de errar, a gente não. Quando a gente erra, a gente tenta se criticar. A gente tem um self-crítico também. A gente tem um self-ansioso, a gente tem um self-crítico. Esse self-crítico, ele também serve pra sobrevivência. E é uma sobrevivência mais social. A gente precisa garantir que na mente do outro a gente vai estar bem. A gente precisa garantir que na nossa mente a gente vai estar bem. Então a gente fica se criticando e às vezes até muitas vezes de uma forma agressiva, como se a gente tivesse um abusador dentro da gente. Entendeu? A gente fica se agredindo, se criticando. Ah, mas isso aqui ficou ruim. Ah, mas isso aqui tá uma merda. Ah, mas aí que o impostor começa a vir. Ah, mas como é que acabou? Eu só faço merda aqui fazendo esse negócio aqui. Não tem como. Entendeu? No fundo tem uma necessidade. No fundo tem, tipo assim, olha só, eu quero que a gente faça um bom trabalho, enfim. Às vezes isso pode ser um aviso, pensando no trabalho, pode ser um aviso. Será que esse trabalho tá de acordo com o que eu gostaria? Né? Será que esse trabalho aqui tá de acordo com as coisas que eu acredito? Ou eu tô tentando fazer só um bom trabalho? Às vezes pode ser um questionamento. Uma pergunta também, ó. É alguma questão de sobrevivência a gente tem tendência a focar mais no problema do que focar na solução? Porque normalmente quando a gente tem um problema, a gente foca no problema, mas a gente não tenta pensar na solução para aquele problema. Isso é uma coisa, já é normal, isso aí é do cérebro mesmo fazer isso. É que junto nisso também é aquilo, né? O vizinho que te manda tomar no cu, tu lembra dele, mas aquele que te dá bom dia todo dia, tipo, é mais um. Tu sempre vai lembrar do pior, parece. Sempre as pessoas que têm uma infância ruim lembram da infância ruim e o bom parece que não entra muito. Eu acho que tem também muito uma questão de mente social, de competitividade, né? Tipo, se tem um bom, tem um ruim. Se tem um que tem sucesso, o outro é um incompetente, sabe? Às vezes a gente pode estar muito voltado que a gente vai estar seguro numa sociedade, a gente vai estar bem num lugar se a gente tiver sucesso, a gente vai ter respeito, a gente vai ter valor, aí nosso trabalho vai pra frente, sei lá, a gente vai ganhar grana, a gente vai conseguir mais coisas na vida, tem várias coisas nesse sentido, assim. Mas, sim, a nossa tendência, se a gente não trabalhar, não aprender habilidades, né, para que a gente possa olhar as coisas de uma forma mais centrada, vai ser, sim, olhar para tudo aquilo que é negativo, pro erro que tu teve. O erro que tu teve, muitas vezes, pode ser uma situação de aprendizado. Sim, normalmente a gente que nem aquela velha máxima que é errando que se aprende, né? A gente só vai aprender a se levantar depois que cai da bicicleta, senão a gente vai sempre andar e quando cair, o que vai fazer? Então a gente vai aprender sempre com os erros. Mas parece que é mais difícil pra gente aprender com os erros do que sempre acertar, né? É que dói. Dói muito tu errar. Porque aí, quando tu erra, o que acontece? Teu criticismo cai de pau em cima de ti. Entende? O que eu trabalho, a teoria que eu trabalho, ela tem muito uma ideia de que terapia focada na compaixão. O que é compaixão? É uma sensibilidade que a gente tem, né, perante ao sofrimento. Então, a gente não vai ter compaixão quando a gente tá alegre, né? A gente vai ter compaixão quando as coisas não estão erradas mesmo, quando a gente erra, quando o trabalho não fica tão bom quanto a gente gostaria. É ter uma sensibilidade ao sofrimento e ter um trabalho de aliviar e prevenir esse tipo de sofrimento, né? Quais são as bases disso? Coragem pra te fazer um negócio, querendo ou não a gente vai errar. Força pra ter que lidar com aquilo ali, né? E gentileza pra gente, né, pegar mais leve. Não é não se responsabilizar, é pegar mais leve. Não, talvez você não diria pro, sei lá, se teu irmão, né, se um de vocês dois errasse no negócio. Talvez vocês até teriam intimidade suficiente assim, seu bocó, não sei o quê. Mas se fosse pra um amigo que não é tão próximo, não tem intimidade que vocês têm, talvez você não falaria de um tom tão forte ou tão agressivo. Tu falaria de um outro tom. E o nosso cérebro identifica que o tom agressivo que a gente usa com a gente é como se tivesse alguém apontando dentro pra gente. Ele não entende que é a gente que tá sendo agressivo. Entende? Nem sei mais porque eu estou falando isso, mas eu me perdi. E a ideia é o seguinte, a ideia é tipo assim, ok, eu errei, né? Eu errei.
Isso não significa que eu sou um burro, eu sou incompetente, que as coisas não vão dar certo. Eu errei, ok, não ficou do jeito que eu gostaria. Eu não fiquei satisfeito com isso aqui, né? Mas é poder avaliar e entender, tá, mas por que a linha de raciocínio ali que eu errei, que eu cheguei nesse resultado aqui? Tá, beleza. Ah, tá, faz sentido. Tá, mas não é, eu vi que não é. Tá, beleza. Então tá, como é que eu parto daqui pra frente? Como é que eu me responsabilizo disso? Ok, vou precisar parar um pouquinho, ter que lidar com aquele erro, te recarregar e se embora meu povo, entendeu? Tem um livro, eu acho que foi nesse livro que eu li, porque eu li tanto livro sobre isso que eu acho que às vezes eu confundo o assunto, mas eu acho que foi naquele A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, se não me engano foi nesse... Esse livro. Se não me engano foi ali, que ele diz que tu tem que... As pessoas, a gente tem tendência a fugir do sofrimento, né? A fugir da dor. Mas, na verdade, para te ter sucesso, tu tem que buscar a dor, tem que buscar o sofrimento. Tu tem que correr atrás disso, que é isso aí que vai te fortalecer e vai fazer tu aprender, né? É isso? Ou o livro é muito radical nesse ponto? O livro é ótimo. Eu não tenho nenhuma crítica do livro. Eu acho que o livro é bem... Eu não acho ele radical. É que aí que tá. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, muitas vezes, elas têm uma tendência a se vitimizar, tá? Sim. E é nessa tendência a se vitimizar é muito passar pano pra si mesmo. Mas eu tive situações que realmente que eu não consegui. Ei, gente, a vida é difícil, entendeu? A realidade é essa, a vida é difícil, entendeu? Buda diz isso já há 14 mil anos, a vida é difícil. A vida é muito difícil. Vai ter dor na vida? Se tu não te conecta com a dor, tu não escuta o que tu precisa. Ela serve pra isso. Darwin fez um livro inteirinho falando sobre isso, entendeu? Sobre emoção, sobre vivência, biriri, biriri, vai ter dor. Se quiser fazer uma coisa que é extremamente importante pra ti, vai ter dor. Tipo, agora eu tô passando por uma situação que eu estou fazendo, tô num projeto, fazendo uma coisa que, cara, tá me gerando uma entendeu? Mas faz parte do processo, eu sabia que eu ia passar por isso, então bora lá. Se não fosse... que não tava... Que nem a gente tava falando antes de começar a gravar, que a gente tava falando sobre o ar-condicionado, né? Se não fosse alguém ter sofrido calor um dia, ter passado por essa dor, por esse sofrimento, não ia ter o carinha que ia inventar o ar-condicionado. A gente ainda tá lá na Idade da Pedra, lá caçando bicho lá. Foi a dor, o perrengue, o sofrimento que fez a gente evoluir. É que talvez hoje em dia também não sei se isso inclui, porque a gente tá muito nas redes sociais, Instagram, e todo mundo no Instagram tem a vida perfeita, tem a vida boa. O cara, sei lá, vamos falar, sei lá, o Whindersson Nunes, que tá lá ganhando milhões. Só que todo mundo quer estar onde ele tá, sem precisar passar pelo que a pessoa passou. Não quer o perrengue, não quer a dificuldade, não quer o trabalho que teve pra chegar lá, só quer estar lá. É que nem uma pessoa numa empresa, ela quer, quer ir, mas não quer estar de peão, ela já quer entrar como chefe. Mas tem que passar pelo processo. Só que esse processo na cabeça é muito difícil, né? Saber que as coisas são a longo prazo e a gente é muito ansioso, a gente quer pra ontem, pra amanhã, quer agora, tudo agora. É aquela história também de quem vê palco não vê bastidor, né? As pessoas vê muito o palco da pessoa, mas eles não vê o bastidor, o que aquela pessoa passou pra chegar até ali. E as pessoas só vão mostrar o palco, né? As pessoas não querem mostrar os bastidores. A pessoa não vai mostrar o perrengue que ela passou. Sei lá, uma pessoa vai pra praia, ela posta a foto que tá na praia, mas tem lá 10 vezes pra pagar do hotel, mais isso, mais aquilo. Ela vai mostrar só o bom, não vai mostrar o bastidor. Tem um engarrafamento na freeway. Só que daí tu vê o quê? A pessoa na praia, tomando caipirinha com um camarão e, nossa, olha a vida da pessoa, tá melhor que a minha. Aí sempre tem essa comparação. Aí agora a pergunta pra Laura, depois de tudo que a gente falou. Sobre aquele negócio do neurônio espelho. Isso aí tem a ver com isso, a gente tentar se basear no sucesso da pessoa para tentar buscar o sucesso? É o esquema do neurônio espelho? É isso? A gente tenta imitar comportamento dos outros, entendendo que aquilo ali é adaptativo. Entendeu? Vou dar um exemplo dos meus bichos. Eu tenho o Shih Tzu, que mora com a gente já faz um tempo, e eu tenho um vira-lata, que veio depois de um tempo. O vira-lata começou a imitar exatamente coisas que o meu Shih Tzu faz. Exatamente. Porque ele sabe que o Shih Tzu é o reizinho da casa, ele é o alfa da casa, entendeu? Já é adaptado e ele faz pra ganhar os nossos corações, é adaptável, entendeu? É tipo, eu quero estar bem na mente do outro, e isso me causa sobrevivência. Se eu estou bem na mente do outro, né, se eu estou em segurança ali, a pessoa tem uma boa impressão de mim, porque ela admira o que eu faço, porque o outro também faz, tem a ver com isso.
Mas tu tá falando do neurônio espelho em relação ao sucesso, tu falou? Por exemplo, assim, a gente tem a tendência de ignorar o trabalho que a pessoa passou é a mesma coisa, vou dar outro exemplo, é a mesma coisa a gente ir num workshop para aprender a fazer algum tipo de trabalho, porque aquela pessoa já passou por todo o perrengue para chegar naquilo ali e ensinar pra gente como fazer, sendo que ele já aprendeu com os erros, daí a gente não vai errar, a gente vai aprender já com quem acertou. Tem a ver com esse negócio do neurônio espelho ou tem a ver com a gente se preservar da dor, no caso? De ignorar o bastidor e só ver o palco. É que, sabe, uma coisa que tem muito, eu acho que não tem muito. O neurônio espelho tem a ver com coisas que são mais básicas, assim, de bem de sobrevivência. Mas isso tem muito a ver também com uma adaptação social. Por exemplo, assim, o que tu aprende que é tu conseguir as coisas? Isso tem a ver com aprendizado. Eu acho que aprender as coisas e ser uma pessoa boa, de valor, inteligente, é eu não passar por nenhum... Eu sei que tem gente que não passa por nenhum tipo de sufoco. Sabe aquelas coisas que a gente escuta na escola, ou já escutou? Tipo assim, fulano é tão inteligente. Fulano é inteligente. Não, fulano não é inteligente, fulano é esforçado. Entendeu? Não tem... Ok, inteligência tem a ver com a velocidade de processamento. Mas a ideia é que as pessoas acham que pra ter valor, tudo tem que ser muito fácil, muito fluido. E tu não vai passar por nenhum perrengue. E nada vai ser difícil pra ti. Gente, onde é que vocês vivem, sabe? Não é assim que funciona. Parece que o difícil, tu ter passado perrengue ou trabalho na vida pra conseguir algo é vergonhoso. Tipo, as pessoas... eu não quero passar pelo problema. Porque parece que é uma vergonha tu ter que enfrentar um obstáculo pra chegar onde tu tá. Na verdade, seria o contrário, né? Tu é mais ganhador ainda por ter passado por um obstáculo e ter conseguido chegar lá e não ter desistido. E às vezes tem o contrário, né? Tem gente que é super inteligente, que acha que não merece aquilo que conquistou porque foi muito fácil. Também tem isso. Vocês já prestaram atenção? Uma vez eu tava vendo uma entrevista que o Neymar deu, porque o Neymar é tido como um dos melhores jogadores do mundo, né? Daí todo mundo fala, não, mas o Neymar é talentoso, ele já nasceu sabendo, já tem talento. Daí ele disse assim que se ele não treinasse, 350 dias por ano, e não treinasse todo dia, e não fosse... Quando ele era das categorias de base, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, e tinha muitos outros colegas dele que eram melhores que ele, tinham mais talento que ele, só que não continuaram porque não tinha esse esforço, essa dedicação que ele tinha. E aí queriam ir pra festa, queriam namorar e tudo mais, ele abdicou de tudo isso. Hoje o Neymar é quem é, né? Mas é aquele negócio da gente buscar o conforto, né? Querendo ou não, ele tava lá sempre melhorando, né, as habilidades dele. E aí, aprimorando as habilidades dele, ele consegue o que ele consegue. E também agora vamos entrar no negócio sobre a autossabotagem. O Gleice, queria falar mais alguma coisa sobre a procrastinação e síndrome do impostor? Não, é que o nosso corpo é muito, pelo que eu acho, o nosso cérebro ele é viciado em dopamina, né? Porque a dopamina é o que, tu tá vendo série deitado ali, tu tá sem fazer nada, a dopamina tá comendo um negócio bom. Então, as outras coisas, talvez assim, se esforçar no futebol, alguma coisa, não lance tanta dopamina no cérebro e basicamente a gente vive viciado por coisas que o cérebro manda, né? Toda a química que o cérebro acontece ali e a dopamina, se a gente não tem dopamina, a gente não quer fazer aquilo. Pelo menos é o que eu penso, né? Isso se chama sistema de recompensa. O sistema de recompensa, ele é um vício, né? Um ciclo entre cortisol e dopamina. Cortisol e dopamina. E a gente quer pra agora, né? A gente pode ter... Aí que tá, essas habilidades de tu conseguir postergar algo pra conseguir algo mais substancial lá no futuro, isso é um treino, porque exige paciência, exige aprender a tolerar dor, isso a gente chama de regulação emocional. Exige a gente aprender a tolerar dor, né? Exige a gente conseguir se focar naquilo que a gente tá fazendo, que nem hoje eu tive que começar a ver os pensamentos e o sono, e eu tive que lutar com muitas coisas. E aí, tu tem que pegar aí, ok, foca aqui. Aí eu comecei a me irritar comigo, tipo, que merda, a gente não tá conseguindo peso. Aí eu pensei, calma, Laura, só paciência que a gente precisa. Volta. E aí que tá essa reunião de condomínio na minha cabeça. Mas tu tem que aprender a focar no que tu tá fazendo, isso é um treino da mente também. Tudo a gente chama de treino da mente compassiva. Né? Isso é tudo treino de mente. E nosso instinto não tem essa porta, esse acesso tão rápido, né? Porque é instintivo. Vai lá, comida, bebida, coisa boa, não vamos sentir dor. E é isso. E porque é o mais fácil, né? A gente não vai estar num lugar que a gente não quer. É mais fácil eu deitar e dormir ou ver uma série do que estar fazendo alguma coisa que
ao mesmo, pode até querer fazer, mas não vai ser tão fácil quanto aquilo. E aceitar essa realidade. Olha, coisas que a gente quer que são importantes, elas são difíceis, elas exigem paciência, elas exigem atenção, elas exigem persistência, elas exigem esforço, elas exigem várias outras coisas. E aí, quando tu consegue essas coisas, tu fica orgulhoso de ti, entendeu? Às vezes, a síndrome do impostor, por tu não conseguir lidar com as tuas questões emocionais, que te impedem de chegar lá onde tu quer, entendeu? Não tem a ver com a tua capacidade de aprendizado, porque todo mundo é. A não ser que tu tenha um teste de QI que deu abaixo e tu não tem capacidade de aprender alguma coisa. Aí... Mas eu acho que não é o caso aqui da galera que tá nos ensinando, né? O que eu tenho um pouco disso só também, talvez seja ansiedade, é por tipo assim, vou demandar tanto tempo nisso, por exemplo, sei lá, 1, 2 anos nisso. Será que lá na frente esses 2 anos vão ter valido a pena ou eu perdi 2 anos da minha vida fazendo algo que depois não deu? Aí a ansiedade ataca, tá, então não faz, então faz outra coisa. Tá, mas essa outra coisa, vai ficar quanto tempo fazendo até conseguir dar certo? Daí deixa de fazer... E vai dormir e assistir série. Deixa de fazer por medo de não acontecer. Daí vai acabar o quê? Não acontecendo igual. E esses 2 anos vão se passar do mesmo jeito. Sim, do mesmo jeito. E daí não vai conseguir do mesmo jeito porque não fez nada. Sabe uma coisa? Às vezes a gente foca muito em resultado. E essa é a grande merda da sociedade. É o que falam, né? A gente quer o resultado, mas o caminho é mais importante que o resultado. Pois é, acho que talvez o Anderson até já saiba, mas uma das coisas que pra mim foi bizarro ano passado é o seguinte: eu comecei a estudar a teoria que eu gosto e eu realmente amo muito o que eu estudo. E bem de boas, eu comecei a estudar e tal, acho que eu estudo ela desde 2018. Comecei a estudar e tal, uma teoria nova no Brasil, e aí eu comecei, e aí eu me conecto, aí eu fico empolgada, e eu gosto muito do que eu tô estudando, e aí eu quero dividir com as pessoas, e aí eu falo pra mim, você vem aqui conhecer isso aqui, e tipo assim, cara, eu nem imaginava o resultado que isso iria me dar. O resultado foi que eu conheci pessoas incríveis, o resultado foi que eu fui convidada para dar aula e supervisão numa instituição aqui no Brasil, que tá dando essa teoria, né, pro Brasil inteiro. E foi isso, às vezes a gente se conectar com aquilo que... Tudo bem, eu sei que a gente tem que botar comida na mesa e a gente tem que pagar as contas e não sei o que, sabe? Mas às vezes a gente se conectar muito mais com aquela coisa que faz sentido pra gente, preenche. E claro que a gente quer resultados, claro, né? Daqui a pouco o meu querer de resultados era um pouco diferente. Sei lá, eu quero evoluir nisso, eu quero aprender mais, eu quero aplicar mais isso com os meus pacientes. Não era da aula, né, da supervisão. Mas quando a gente faz uma coisa que faz sentido pra gente, a gente fica curioso, a gente quer saber. E se não deu, a gente quer saber mais e mais e mais e mais. E até que as portas vão se abrindo, sabe? As coisas vão acontecendo. E eu não tô falando uma coisa, meu Deus, parece tão tópico e tão lindo, tão mágico. Cara, não é. Mas essas coisas acontecem. E eu falo pra todos os meus pacientes que confiam em mim, arrasam, assim, sabe? Parece bizarro. Assim, também tem aquela coisa que às vezes tu tá fazendo uma coisa que tu acha que nem... Eu vou botar o exemplo do Gleison, o Gleison vai se ver nisso aí. Uma coisa que sempre deu certo, uma coisa que sempre funcionou, de uma hora para outra parou de funcionar, só que aí tu fica... mas eu já investi tanto tempo nisso, eu já fiz tanto disso, como é que eu vou mudar agora, começar do zero? E aquele tempo todo que eu fiz eu perdi, já foi tempo perdido. Tem esse negócio... tem esse negócio da gente... eu sempre falo que se não servir de nada, serve de aprendizado, né? Se a gente... não tem problema a gente abandonar uma coisa e começar outra totalmente diferente do zero, né? Não, eu já mudei de teoria 3 vezes na psicologia, eu tô aqui viva. Não, se aquilo ali não faz... Porque pensa, às vezes tem coisas que não fazem mais sentido pra gente, às vezes tem coisas que a gente não quer mais investir energia, a gente vai se transformando, né? Não tem, isso não é fracasso, derrota... Isso é tu aceitar que tem coisas novas pra vir, né? Simples assim. Perguntar agora sobre a autossabotagem, que acho que entra também mesmo ao encontro da síndrome do impostor, que a gente acabar inventando alguma coisa pra aquilo ali não dar certo, porque a gente, viu, eu disse, não ia dar certo mesmo. É mais ou menos isso? Você sabe que pode parecer meio estranho, mas eu não acredito em autossabotagem. Eu acredito em medo. Tipo assim, como é que eu vou me ferrar bonito hoje? Vamos descobrir que eu tô meio ociosa. Como é que eu vou foder minha vida? Entendeu? Cara, eu não vou fazer isso. A gente tem o instinto de autopreservação vem primeiro, né? Eu não vou fazer isso. A gente
A gente pode achar que estratégias vão ser interessantes para atender algo e, na verdade, elas mais nos ferram. Ok. Né? Vamos pensar nesse exemplo, né, que tu trouxe, assim. Eu inventei algo para aquilo ali não dar certo. Olha, eu usei de uma fuga. Ó, sistema de ameaça, luta e fuga. Eu usei de uma fuga, né? Porque eu estava com muito medo de encarar aquela situação. E se eu não estava seguro para encarar aquela situação, eu vou ficar sempre fugindo. Só que se tu sempre foge dos teus medos e tu não escuta os teus medos, tu nem sabe o que tu vai ter medo. Então tu vai estar sempre saindo pela tangente. Quando tu descobre qual é o teu medo, quando tu começa a te sentir mais seguro para lidar com uma situação que ela é mais difícil, porque tá aprendendo coisas sobre ti. Que nem diz a minha amiga Carol Alperin, uma mente que não se conhece é uma mente perigosa. Entende? Então vai fazer coisas que não vão te ajudar. Mas existe uma função. Olha, eu tô com muito medo e eu vou sair pela tangente. No caso, por exemplo, eu e o Gleison a gente ia começar esse podcast aqui, daí a gente assim, a gente tem que ter um lugar com uma mesa pra gente fazer, pra gente sentar, pra gente, com os microfones, com fone, com isso, com aquilo, pra gente começar. Só que se a gente fosse esperar pra isso acontecer, ia demorar muito, talvez nem acontecesse. Aí a gente, quer saber? Vamos fazer online mesmo, vamos começar a conversar online mesmo. É antes feito do que perfeito. Isso pode entrar na parte da autossabotagem, da gente assim, eu só vou fazer se tiver tal coisa. Ou, por exemplo, eu só vou começar a fazer exercício quando eu puder pagar uma academia, senão eu não vou fazer exercício. Tem a ver com Isso tudo é para não sentir dor. Eu vou fazer um negócio nas mais perfeitas condições para eu não ter que lidar com nenhum tipo de frustração e dor. E mesmo que tivesse tudo certinho, ia chegar no dia, não ia querer fazer aquilo, ia procrastinar, ia deixar pra lá. Gente, tem gente que se encralaca, tipo assim, se rala, porque vai querer começar da forma mais presidencial da face da Terra. Tem gente que gasta muito dinheiro, muitas coisas, aí tá preocupado lá que gastou 1000 dinheiros e não consegue focar naquilo que precisa fazer, que é simples. Sim. Entendeu? É tipo assim, eu faço isso porque eu me sinto ameaçado e eu não quero sentir nenhuma dor e tem que ser muito incrível. É uma proteção para não se frustrar. Pode frustrar, anjo. Entendeu? Que nem as gurias estavam se enrolando lá pra fazer o podcast. A gente, né? E aí estavam se enrolando. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou gravar o meu pessoal. Eu vou gravar o meu pessoal e elas vão se animar. Aí eu gravei. Vamos gravar. Cara, Anchor no telefone. A gente faz isso até hoje. Meu marido me deu um microfone lindo, maravilhoso, que eu tenho um saco de instalar. Eu vi que tu tá com fone de ouvido. Depois eu quero saber dicas de como instalar esse microfone. Eu tenho um saco de instalar. Maravilhoso, mas a gente ainda grava roots. Às vezes o áudio não fica o mais perfeito, mas o pessoal interage muito com a gente, sabe? Acaba passando a mensagem de qualquer forma, né? Aqui, por exemplo, podcast é áudio, acaba passando a mensagem de qualquer forma. Eu já escutei muitos dos episódios do podcast de vocês e eu fico ali editando foto, fico escutando e podcast é áudio. Tanto que esse aqui, por exemplo, a gente fez nesse formato videocast, porque é um formato que o pessoal tá fazendo mais aí, mas como fica muito tempo de conversa, o pessoal acaba meio que botando fone e fazendo outra coisa. Vai ler, vai trabalhar, vai jogar e acaba ficando só escutando. Vai, sei lá, passear com os cachorros e escuta. Uhum. Que o procrastinar pra mim, às vezes, é tipo assim também, ou começar, parece que pra todo mundo, ou começar é o mais difícil. Eu tenho que fazer tal coisa, mas aí, quando tu conseguiu começar a fazer aquilo, tu segue fazendo e continua editando. Só que o começar que é o mais complicado. Tem alguma razão ou é realmente por, sei lá, por algum medo? Porque parece que todas essas três coisas é a preservação que a gente tem. De não querer passar trabalho, de não querer gastar a nossa energia, que como eu falei no começo, o cérebro sempre quer guardar energia pra ele não quer fazer nada. É que aí que tá, não tem uma resposta certa. Às vezes pode ser por medo, às vezes pode ser porque tu tá em inércia, sabe aquela coisa? O corpo que está em inércia gasta mais energia para sair do lugar. Ontem, sabe esses dias infernais que estamos passando em Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, pelas bandas? Ontem eu pensei assim, segunda-feira eu não consegui ir na academia. Aí eu, vamos. Aí eu disse assim, nossa, eu tô muito mal.
Aí eu pensei, cara, é aquela coisa do corpo inerte, entendeu? Eu ia ficar procrastinando e eu não ia começar. Então, começar, às vezes pode ser eu desço e, sei lá, caminho 10 minutos, pronto, entendeu? Já comecei. Já faço mais, e aí a gente vai... Eu sempre falo que isso eu aprendi que a ação vem sempre antes da motivação. A primeira ação, depois a motivação. Porque se tu esperar vir motivação, tu não faz nada. Eu, por exemplo, se eu esperar vir motivação, eu não faço nada. Todo mundo espera a vontade. Ah, não, quando eu tiver com vontade de fazer, eu faço. Só que nunca vai vir. Dor, entendeu? Quando eu tô motivado, uma fluidez, é muito tranquilo. Só que quando eu tô motivado, é aquele esforço, aquele negócio, aquele medo. Não sei o que, aquilo não tô afim. Cara, a gente é adulto, entendeu? Não dá pra... Eu vou fazer um negócio, eu tô afim ou não. Às vezes a gente vai ter que fazer porque tem que fazer, não adianta. Então o negócio é fazer sem pensar. Porque vem mil e um pensamentos e o negócio não negocia contigo mesmo. Não negocia contigo mesmo. Pega... Silenciar a vozinha e... Pega e faz. Na verdade, eu tô pensando agora, a gente chamou a Laura pra falar nesse vídeo aqui, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar uma psicóloga. Aí é um... Daí a gente traz os problemas, pensando que é um problema popular, mas é os nossos. A gente tá fazendo uma consulta online de graça aqui. Mas vai ajudar um monte de gente. Tô feliz de estar aqui conversando com vocês. E o resumo que eu penso é que a gente tem medo, né? A gente não tem medo do que pode acontecer e essa preservação que a gente tem faz a gente não querer fazer nada por medo de não conseguir, ou a gente mesmo se comparar aos outros e não chegar onde que os outros chegaram. A gente tem uma comparação social muito grande, assim, né? E, aí que tá. É instintivo tu te comparar, mas a ideia é a gente focar muito no... parece super frase motivacional. Eu funciona. Né? Porque quando tu tá sempre... Vocês viram... BBB. Vocês viram a prova a prova de resistência do BBB? Vocês assistem BBB? Sim, de segurar as caixas junto. Isso. Eu assisto, eu sou BBB fanático. O Gleison gosta de BBB, eu odeio o BBB. Então eu vou conversar com o Gleison agora. Gleison, tu lembra a parte que a Bárbara tava conversando com a Laís? Daí tu me pegou. Não, ela falou assim, não te compara com os... porque a Laís tava com medo, disse assim... Eu tava cansada e tava lá, e aí a Laís falou assim, os guris são muito fortes, olha o tamanho do braço dele, eles são muito fortes, eles vão conseguir ficar aqui muito tempo, olha o tamanho deles. E aí a Bárbara pegou e olhou assim, para de fazer isso, não te compara. Tem as nossas forças, tem que pensar em ti, foca em ti, entendeu? Porque aí, o pensamento dela foi, por que eu vou ficar aqui 10 horas se os caras vão ganhar de qualquer jeito? Por essa força que eles têm, sim. Ela tava cansada. E elas ganharam, na verdade, focando nelas. Entendeu? Focando nelas, não mostrando as vulnerabilidades pra quem queria, né, querendo não derrotar elas. A comparação, ela é horrível. Porque tu não sabe qual é a história que aquela pessoa ali tá, né, ou chegou. E o que faz sentido pra ela, que daqui a pouco tu vê que ela tá bem. E aí tu pensa, mas eu não tenho aquilo, mas não sei. Mas aí tu fica só focando que o outro tá bem. E o que eu faço pra desenvolver coisas que são legais pra mim, sabe? E o que eu tenho que fazer pra chegar lá? Tu pode usar isso muito a teu favor. No que eu posso crescer? No que eu posso desafiar? Às vezes acontece comigo, não sei se acontece com as outras pessoas, mas eu me comparo comigo mesmo. Por exemplo, eu tive um canal no YouTube que deu certo, pegou 1 milhão e mais 1.300.000 inscritos. Só que hoje em dia o canal faliu, digamos assim. O canal decaiu, o pessoal não assistiu mais, enfim, foi mil coisas que aconteceram. Aí eu continuo tentando porque é o meu sonho ainda ter isso. Só que eu fico me comparando. Eu consegui uma vez, e agora? Será que eu vou conseguir de novo? Será que não foi uma sorte aquilo que aconteceu? Porque é difícil, aí 2 vezes também, fazer isso. O Gleison também, ele tem muito medo da mudança. Ele tem muito medo de fazer uma coisa que ele não ele estava acostumado a fazer uma coisa e dava certo, só que parou de dar certo porque, tipo, enjoou, o pessoal não gosta mais daquele tipo de conteúdo, e ele tem muito... ele tem muito medo de... Mas é pelo tempo, é aquilo que eu falei do tempo, de ficar 2 anos tentando de novo e chegar lá depois de 2 anos e não dar certo. Aí eu acabo ficando parado. O tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, O negócio não foca em... Eu sei que daqui a pouco tu quer fazer isso e daqui a pouco tu quer ganhar dinheiro com isso, etc e tal. Mas, cara, não foca em ter sucesso e te comparar com aquele cara de tempos atrás que tinha esse canal e tinha 1 milhão. O que tu gosta agora? O que faz sentido pra ti agora?
O que tu quer passar de mensagem? Se for genuíno, se tu mostrar quem tu é, a pessoa que tu é, tu vai, entendeu? Tipo assim, não foca no número, foca nas pessoas que vão interagir contigo, foca no dinheiro que tu vai ganhar com isso, sabe? Se tu for focar em sucesso, tu vai te fuder de novo. Eu não quero que tu te foda de novo, por favor, te oriento. É calar a vozinha na cabeça. É o self-crítico? É? É o self-crítico. Uma outra coisa que, agora falando sobre essa prova do BBB aí, me veio uma coisa na cabeça. Existe alguma coisa biológica ou psicológica na gente que, se a gente achar que uma coisa não vai dar certo e botar na cabeça, não, isso não vai dar certo, e a gente tentar fazer, acaba não dando certo mesmo? Vou dar um exemplo bem simples. A gente colocar uma linha no buraco de uma agulha. Se eu ficar pensando, eu não vou conseguir fazer isso, tu não consegue fazer aquilo ali. Mas tu for com a vontade de, vou botar essa linha nessa agulha e eu vou conseguir. Aí às vezes tu acaba conseguindo. Isso tem alguma coisa psicológica na nossa cabeça ou simplesmente a gente fez certo porque se motivou? Mente ansiosa faz com que teu corpo não esteja no presente, tá? No aqui e agora. Tu vai estar lá olhando e imaginando não estando certo. Tu não está concentrado, a tua atenção não está enfiando a agulha no buraco. Está lá na tua imaginação, a agulha não entrando no buraco. Quando tu tá aqui, diz, não, eu vou conseguir. E como é que eu faço pra conseguir? Foca na resolução de problemas, tu consegue. É isso que acontece. Provas acontecem isso. Provas vestibulares. Sim. Medicina, delegados. E o Big Brother é um grande estudo que todo mundo fala. Psicólogo é um grande estudo psicológico. É só... Eu amo. É só o ditado popular ou realmente tem algo psicólogo ali? Não, tem manipulação da produção, mas eles estão de jogatina ali. Porque Eu é tudo feito pra enlouquecer. Aquelas cores, aqueles desenhos nas paredes, é tudo uma loucura pra encher de informação no olho e... Eu ia ficar estressada, com certeza. A primeira coisa que eu olhei pra aquelas coisas, assim, eu vou ficar estressadíssima. Imagina, aí tu acorda no calorão, aí depois é uma friaca, depois é música alta e luz na tua cara. É meio tortura, assim, mas... Muito obrigado, Laura, por participar daqui do nosso podcast. Da nossa sessão travestida como podcast. É, nossa sessão de terapia grátis via podcast. Redes sociais, tudo aí na descrição. E diga aí qual a área ou alguma coisa que vocês querem falar. Se esse vídeo ajudou vocês em alguma coisa, manda alguma pergunta aí. Manda nas nossas redes sociais que tá tudo aí na descrição. Quero agradecer o convite, adorei conversar com vocês. Vocês são muito divertidos. Eu desejo sucesso e que vocês se divirtam muito fazendo o que vocês estão fazendo. E que atinja... Né, bem isso, aquilo que interessa a vocês, eu tenho certeza que vão interessar outras pessoas também. Então, que seja tocando o coração de vocês. E contem comigo pra qualquer coisa, divulgar o canal, qualquer coisa, o podcast. Tamo junto. E o meu @pico.Laura Goulart, que é minha página de psicologia, que eu falo algumas coisas lá também. E @Apaguem as Fogueiras. Tem um linkzinho lá do Spotify. Beleza, tudo na descrição aí. Por mim, tudo certinho. Tchau, até o próximo, Gleison. Até o próximo. Boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês que estão assistindo. Voltamos na próxima. Beleza, tchau, tchau. Tchau.